Hi everyone! Esse vídeo é sobre a Passive Voice. A Passive é uma estrutura complexa em língua inglesa, mas ela é importante porque reflete o estilo de pensamento do inglês, que é bem mais objetivo. A Passive, ela dá ênfase em algo, e não em alguém. Como um exemplo, então, simples desse conceito, vamos imaginar uma situação em um ambiente de trabalho em que você queira dizer ao seu chefe, por exemplo, que os relatórios foram enviados, seu time enviou os relatórios. Em uma frase comum em inglês, nós utilizaríamos o we. We sent the reports, como um exemplo bem simples. Aqui vocês veem que nós começamos a frase com we. We sent the reports. A passive, ela é diferente. Ela se inicia pela parte mais importante da frase, que é, afinal de contas, essa parte aqui, the reports. Os reports são mais importantes do que quem os enviou. Esse é o conceito da passive. Então, essa frase em passive voice seria The reports were sent. Ok? Essa é basicamente a utilização da passive. Bom, já que a utilização ficou clara, vamos para outros exemplos e praticar um pouco da estrutura. O próximo exemplo ele vai ser sobre algo muito comum no ambiente corporativo, que é o cancelamento de alguma reunião. Então, por exemplo, a parte mais importante da frase, que é, afinal de contas, a reunião, vem para frente. The meeting. E aí o restante, o que aconteceu com a reunião. The meeting was cancelled. The meeting was cancelled. Então, esse é o segundo exemplo da passive. Notem aqui que a estrutura se repetiu nas duas frases, né? Começamos com o mais importante, the reports e the meeting. Depois fomos para o verbo to be, no passado, was e were e was. E depois um verbo na terceira coluna, sent e cancelled. Essa é exatamente a estrutura da passive. O mais importante da frase é o algo no início, o verbo to be e o verbo na terceira coluna, como aqui nessa colinha ao lado. Certo? Bom, vocês notaram aqui que nestes dois primeiros exemplos, nós estamos utilizando o verbo to be no passado. Mas a passive, ela pode ser usada com vários outros tempos verbais, não apenas com o tempo passado. Vamos para mais um exemplo, agora no present perfect. The meeting. Agora eu uso o auxiliar do present perfect, que é o have. Como the meeting é it, nós usamos has. The meeting has, verbo to be, no present perfect, been cancelled. The meeting has been cancelled. Present perfect. Na passive voice. A tradução em português desta primeira frase, the meeting was cancelled, e da segunda frase, the meeting has been cancelled, é a mesma. No entanto, no inglês, a primeira frase precisa de uma referência de tempo. Então, nós deveríamos inserir aí uma referência de tempo quando que a reunião foi cancelada. Na segunda frase, o tempo não é importante. Então, estamos apenas focando realmente no cancelamento da reunião. Podemos também usar a passive no futuro, usando o will. The meeting will, auxiliar do futuro, né? Modal do futuro. Verbo to be, neste caso, usando o will be. E aí o verbo na terceira coluna, cancelled. Aqui você sabe que a reunião será cancelada, então the meeting will be cancelled. Também podemos usar o passive com modais. Vamos supor que você acredite que a reunião deveria ser cancelada. Então, the meeting should be
o verbo to be necessário, cancelled, certo? Por aí vai. Também podemos usar no presente. The meeting is cancelled. Ou o modal can. The meeting can be cancelled. Enfim. Vamos agora ver este último exemplo. The meeting should be cancelled. Em uma frase negativa. Que é bem simples. Basta acrescentar o not logo após o auxiliar. Então, por exemplo, the meeting shouldn't be cancelled. Não deveria, alright? Em uma frase interrogativa, também muito simples, basta colocar o auxiliar à frente. Should the meeting be cancelled? A passive precisa ser utilizada, então, com o verbo to be e a terceira coluna. E aí, em frases afirmativas, nós podemos mudar, então, os auxiliares. The meeting was cancelled, passado. The meeting has been cancelled, present perfect. The meeting will be cancelled, future. The meeting should be cancelled, modais. Então, é importante sempre que nós utilizemos o verbo to be, a terceira coluna, e comecemos com o mais importante da frase, que é o algo, o objetivo, então, da frase. Negativas, basta colocar o not juntamente com o auxiliar, e interrogativas, jogar o auxiliar para frente. Eu espero que tenha sido uma explicação bem simples e fácil de compreender. Eu vou deixar, então, também os links, então, para vocês praticarem um pouco, ok? Muito obrigada e até mais!